Nós vamos começar lendo o versículo base, Efésios 6. O versículo eu vou ler do 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Gente, essa pregação que o Espírito Santo me permitiu dar foi uma vez que o Luizinho pediu um trabalho sobre a armadura de Deus, e eu entreguei. E eu estava olhando nas minhas coisas, né, e eu encontrei essa pregação. Eu falei assim, poxa, será que eu poderia pregar sobre isso? Já que foi baseado, vamos dizer assim, vou abrir para a igreja, num jogo que eu jogo no Facebook. Enquanto eu estava meditando no jogo, tinha uns status em que o personagem fica, e eu fiz e Deus me permitiu fazer uma comparação com as peças da armadura de Deus. Inclusive até consegui uns exemplos do Velho Testamento de gente que usaram esses status. Aí eu mandei pro pastor o e-mail, ele disse que não, pode pregar, ótimo, entendeu? Tanto que, poxa, é um trabalho que, tipo assim, achei que não poderia, porque foi uma coisa que eu estava meditando em um divertimento que eu tenho, e o Senhor me fez meditar na palavra dele em cima disso. Quer ver? Nós vamos começar. Um detalhe que Deus me deu é que no jogo que eu jogo, o personagem, ele pode ficar em um dos 4 status ou até em todos. E eu peguei, né, transportei para a armadura de Deus e consegui uns exemplos através do Velho Testamento. Vamos começar em Neemias 6. Quer ver? Nós vamos começar assim, vai. O primeiro status seria fortalecido, quer dizer, ataque aumentado. Aqui é a espada do Espírito. Neemias 6. Eu vou ler o versículo 9, o versículo 15 e o versículo 16. Versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Isso foi uma oração que Neemias fez. Agora no 15, que está escrito: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Gente, muitas vezes na nossa vida, há situações que exigem muita força nossa, sabe? E é uma força que só o Espírito Santo pode dar. Pode ver, é tribulação em cima de tribulação, é luta em cima de luta, é dificuldade em cima de dificuldade, mas sabe, tudo parece cooperar contra nós, é má notícia em cima de má notícia, mas nós temos que ter a mesma atitude de Neemias. Adorou a Deus, pediu forças para enfrentar a dificuldade, como no versículo 9, se esforçou com bom ânimo, como no versículo 15, e o Senhor garantiu a vitória, como no versículo 16. O segundo status é fortificado, defesa aumentada, que é a couraça da justiça e o escudo da fé. Vamos lá, em 2 Crônicas 14, eu vou ler o 7 e o 8. Disse, pois, a Judá, isso era Asa falando: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e demo-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa, pois, um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos esses eram varões valentes. Sabe, tem momentos na nossa vida, irmão, que tudo parece tranquilo, sabe? Não tem luta nenhuma, nós estamos bem, estamos numa boa. Aí nós devemos buscar o Senhor sempre, entendeu? Exatamente, sabe? Principalmente nesses momentos que tudo parece quieto, porque muitas vezes, qual é o nosso erro? A luta primeiro bate na nossa porta, depois nós vamos buscar o Senhor.
E nós devemos ter, irmãos, a mesma atitude de Asa, fortificarmos o nosso coração com a oração e a palavra do Senhor, mantendo a defesa forte antes do ataque do inimigo chegar. O terceiro status é focado, precisão aumentada, que é o capacete da salvação. Vamos lá, em 1 Samuel 17, eu vou ler do 45 ao 51. Disse mais o filisteu a Davi, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi a correr ao combate e encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra com uma funda, ele atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. Ele cortou com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Irmãos, no que nós temos focado, né? O que nós temos focado? No problema, na solução dele e até em fugir dele? Ou nós focamos no que Jesus pode fazer pelo nosso problema, no caso, entendeu? Por nós. Davi, ele soube exatamente o que fazer. Primeiro, ele dedicou a vitória ao Senhor. Segundo, ele confiou nele. Segundo, ele usou o recurso e a habilidade que Deus deu para ele. Terceiro, teve atitude e sabedoria para tomar a decisão certa. Qual foi o resultado? O Senhor mostrou ao seu povo que o gigante só tinha tamanho. Nós devemos ter a mesma atitude de Davi, irmãos. Focar no Senhor, que esse gigante que se levanta contra nós, ele vai cair na primeira pedrada. Amém? O último estágio é ágil, evasão aumentada, que é as sandálias do Evangelho da Paz. Vamos lá, por favor, em Gênesis 39. Eu vou ler do 10 ao 12. E aconteceu que, falando ela a cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava lá. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Sabe, irmãos, muitas vezes a tentação, ela não nos dá chance para pensar e nem para reagir, entendeu? E o que acontece? Como José, nós devemos ser ágeis e não dá tempo nem para a tentação penetrar no nosso coração. Viu o que aconteceu? E a mulher agarrou ele para se deitar com ele, eles estavam sozinhos. O que fez José? Saiu correndo. Mas sabe de uma coisa? Resistir à tentação, para resistir à tentação a gente tem que usar a palavra de Deus para fugir e fugir da aparência do mal, entende? Mas não é só isso. Nós devemos também ser ágeis para também fazer a vontade do Senhor quando Ele ordenar, sabe? Como é que vai a nossa agilidade em obedecer a Deus? Sabe? Porque não basta, irmãos, não basta só dizer não para o pecado, entendeu? Nós temos que falar sim para Jesus imediatamente e obedecer a voz dele. Eu vou terminar a pregação com Provérbios 4. Provérbios 4, amém? Eu vou ler o 7 e o 8. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuís, adquires o conhecimento. Exalta e ela te exaltará, e abraçando tu, ela te honrará. Sabedoria é isso, é a gente obedecer a Deus, entendeu? Sabe, fortalecendo com
com a espada do Espírito, fortificando com a couraça da justiça o escudo da fé. Não, desculpa, fortalecendo com a espada do Espírito, fortificando com a couraça da justiça o escudo da fé, focando com o capacete da salvação e sendo ágil para desviar do mal e obedecer ao Senhor com as sandálias do Evangelho da Paz. Amém? Glória a Deus.